A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Jacó, desde o seu nascimento e o propósito de Deus se cumprindo sobre sua vida. Muitos ensinamentos nós temos que tirar, nós temos para tirar da vida de Jacó, para nós. Jacó era herdeiro da promessa. Todo o propósito de Deus se cumpriu sobre a sua vida, mas nós vemos em muitos momentos ele tomar decisões que não eram a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Isso nós precisamos sempre guardar no nosso coração. O propósito de Deus se cumpre sempre sobre as nossas vidas, mas nós temos que escolher para sermos bem-sucedidos em todos os lugares que andarmos, escolhermos pelo caminho correto que Deus tem. E nós vemos já desde o nascimento Deus trazendo a bênção sobre Jacó, mas nós vamos ver que ele se perde nas suas decisões, nas suas escolhas, e depois ele colhe lá no futuro os frutos desta decisão. Então, alguns pontos importantes que nós vamos ver desde o nascimento de Jacó e depois, no decorrer da sua vida, o que isso quer nos ensinar. Primeiro, te convido a ficar comigo até o final, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. E começa então em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 23, quando Deus fala para Rebeca que haviam então duas nações no teu ventre, duas crianças, dois homens, dois meninos, nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Rebeca então recebeu a revelação de que aquele que nascesse em segundo lugar seria o herdeiro, que teria o direito de primogenitura e receberia a promessa de Deus. E aí, então ela guardou isso no coração. No versículo 28, a gente vê que os pais desses meninos tinham preferências. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então, os pais tinham preferência. Isaac tinha uma preferência por Esaú, Rebeca tinha preferência por Jacó. E eles, então, por conta dessas preferências, a gente vai ver que isso dá um problema lá na vida de Jacó no futuro, né? Ele se torna um homem muito dependente, né? De mulheres, né? E essa questão, sempre os homens caem, né? A gente vai ver na Bíblia, né? Grandes líderes caindo nessa questão, mas enfim. E aí nós vamos vendo que por conta dessa promessa que Rebeca sabia no seu coração, ela maquinou, ela engenhou para que o Jacó recebesse a bênção. Então, o tempo foi passando, eles cresceram e o pai deles, Isaac, ficou velho, os seus olhos já não enxergavam bem, e um dia Rebeca intenta, então, fazer com que Isaac ore sobre Jacó, para que Jacó recebesse a bênção. Este caminho que Rebeca usou, ele não foi a vontade perfeita de Deus. Porque sempre quando Deus nos dá uma promessa, ela tem um tempo e um modo para se cumprir. E muitas vezes, por conta de nós sabermos aquela promessa, a gente tem uma atitude precipitada e não faz as coisas no tempo do Senhor. Isso sempre trarão colheitas sobre as nossas vidas. A vida de Jacó, ela não é pautada na direção de Deus, no governo de Deus. Ela não é, eles não são ensinados, o Jacó ele não é ensinado a depender de Deus, seus pais não ensinam isso a ele, que é para que haja dependência, para que ele cumpra todo o propósito, para que ele faça todas as coisas no tempo de Deus, né? A gente vê Rebeca se precipitando, porque Rebeca então pega uma pele, porque Esaú, o primogênito, era muito peludo, ela pega uma pele e coloca sobre Jacó, e como Isaac, marido, não enxergava bem, orou sobre Jacó pensando ser Esaú. E quando ela ora por Jacó, quando ele ora por Jacó, que ele coloca a bênção, Jacó então recebe a herança. Aí a gente pode dizer assim, pô, mas tá tudo certo, Rebeca sabia, mas Rebeca não fez no tempo correto. Isso tornou, pela vida de Jacó, tornou ele muito dependente da mãe, muito carente, muito assim, ele não tinha atitudes, ele não sabia o quanto Deus queria guiá-lo, ele não tinha experiências, né, de orar, de clamar, de buscar a presença de Deus, né? A gente já vê Moisés fazia isso,
Abraão fazia isso, Davi fazia isso, e a gente não vê Jacó buscando direção, ele não foi instruído pelos seus pais, né? Rebeca tomou a frente e se precipitou. Como a gente precisa aprender isso, de não se precipitar, porque as bênçãos de Deus, elas têm um tempo e um modo para se realizar nas nossas vidas. Então, tudo isso precisa vir no nosso coração para que a gente saiba se realmente era o tempo, né? Para que as coisas se sucedessem. Então, Isaac ora e Jacó recebe essa bênção, né? E aí ela coloca essa bênção sobre Jacó na dependência, né? Jacó sabia que naquele momento ali, no capítulo 27 de Gênesis, se a gente for ler, a gente vê que Jacó sabia que aquela atitude dela estava errada. E aí até no versículo 13, né? Anteriormente ele diz, né? Jacó diz que aquilo ali que a Rebeca estava fazendo não estava certo. E aí no versículo 13 ela diz assim, ó, respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Então ela diz que era para ele trazer a pele, que ela ia disfarçar Jacó, e realmente foi o que aconteceu. O Isaac ora e deposita a bênção sobre Jacó. Então ela disse, não quero nem saber, né? É tu que vai ser o herdeiro e pronto. Então isso gera em Jacó uma dependência na questão com as mulheres, porque depois o tempo passa e Jacó fica sozinho, sem os pais, e ele vai então buscar a esposa, e ele se encanta por Raquel, né? E aí ele vai fazer, ele casa com Raquel no capítulo 29, né? Mas o sogro dele, eles têm um costume de que a filha mais velha tem que casar primeiro. E aí no momento ele já começou então a colher, né, aquelas questões que ele vinha semeando já, de ser desonesto, de não ser correto, de não ser justo, de não depender de Deus. E aí então o sogro dele já passa uma rasteira nele e diz, tu vai para Raquel, para te conquistar o coração de Raquel, casar com Raquel, tu vai ter que trabalhar 7 anos. Então ele trabalhou 7 anos para conquistar Raquel. Quando ele foi casar com Raquel, o sogro deu Lia, e ele não amava Lia, ele amava Raquel. E esse amor, a gente vê que ele tem uma percepção lasciva, ele tem Jacó, ele dependia de Raquel, ele tinha uma carência, né? E tinha uma preferência por Raquel. E aí o que aconteceu? Lia, como esposa, trouxe 2 servas, Raquel, como esposa, também trouxe suas servas, e aí então Jacó teve filhos com Lia, filhos com Raquel e filhos com as servas de Lia e de Raquel. Eram apenas 2 servas, cada um tinha uma, né? A Bila e a Zilpa, né? E aí então Jacó, casado com as duas, volta para a terra de Canaã para trabalhar nas terras que eram de seu pai, com 2 esposas, Lia, Raquel, e 2 servas, Bila e Zilpa. E naquela época podia então ter filhos. Quanto mais filhos tivesse, mais bênçãos teria na casa do homem que tivesse muitos filhos. E aí ele tem filhos com Lia, tem filhos com Raquel e tem filhos com as suas servas. E a gente vê, no momento em que Jacó tem os filhos, a gente vê quão difícil foi a vida de Jacó no momento em que seus filhos começaram a crescer. Porque como ele tinha aquela preferência por Raquel, ele teve José e Benjamim com Raquel. E aí então ele tratava muito bem José, porque Raquel era a preferida, e meio que desprezava os outros filhos. Ou seja, era a mesma linha de criação que os seus pais deram a ele, né? Que a sua mãe deu, que ele aprendeu com a sua mãe, perdão. Não, o Isaac tratava bem o Esaú, mas os pais, eles tinham preferências. Jacó também trouxe essa mesma preferência para dentro da sua casa, coisas que não existem no coração de Deus. Deus não tem preferências por filhos. Deus abençoa filhos que obedecem, né? Então ele tinha aquele afeto, aquele aconchego com José, mas os outros filhos ele não tinha aquele cuidado de ensinar, de orientar, de dar instrução. Ele preservava muito mais a vida de José. O que isso suscitou? Inveja no coração dos outros filhos dele, dos filhos mais velhos. E
qual é o problema? Ele devia ter criado os filhos na dependência de Deus, só que ele não foi instruído também. E aí aconteceu com os filhos de Jacó exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, Abel e Caim, né? Quando o Abel ofereceu a melhor oferta, o Caim, ao invés de buscar a presença de Deus e perguntar para Deus o que ele devia fazer, ele vai e se ira contra Abel e mata Abel. A mesma linha do pecado. No momento em que os irmãos veem que o pai ama mais José, eles deviam ter perguntado ao pai: o que eu faço para ser amado? Por que tu ama mais José? Por que tu, né? O que tu precisa encontrar em nós para que nós também sejamos amados? E todas essas coisas, irmãos, nós precisamos levar em oração, né? Quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, né? Deus, o que ela faz, né? Eu também quero essa bênção. O que eu preciso fazer para ser abençoado? Ver que a inveja trouxe um dano tão grande, né? Essa falta de dependência de Deus na vida de Jacó, da infância e depois no casamento, e para instruir os seus filhos, trouxe sobre os filhos um fruto negativo, que fez com que 11 irmãos vendessem um dos irmãos. Vocês imaginam, né? O que significa isso, vender um irmão? Né? Quem tem irmãos que vende não precisa de inimigos. Imagina, né? Venderam o irmão, mas a gente pode dizer assim, mas Deus tinha um propósito. Mas eu creio que José poderia ter ido para o Egito, mas sem ter passado pelo processo da dor e do sofrimento de ter sido desprezado e rejeitado pelos irmãos. Ele poderia ter ido, porque o propósito de Deus, repito, né? O propósito de Deus sempre se cumpre nas nossas vidas, mas os caminhos que nós escolhemos, isto sim é que vai fazer toda a diferença, porque Deus escolheu um caminho maravilhoso para nós trilhar, um caminho que é mais fácil, um caminho que ele vai nos dirigir, que ele vai nos orientar com o tempo, com o modo, com o avança, vai, hoje não, hoje sim, ouvindo não. A dependência de Deus para reagir, para agir, isso vai fazer com que a gente alcance o propósito de Deus de uma maneira mais leve. Mas o propósito de Deus para que Jacó e seus filhos fossem para o Egito se cumpriu? Se cumpriu. Mas a gente vê quanta dor houve no coração dos irmãos, quanta dor houve no coração de Jacó, quando ele ficou sabendo que o filho, né, tinha morrido e depois ficou sabendo que o filho tinha sido vendido. Imagina o que passou no coração de Jacó, a dor que ele tinha quando ele olhou para os filhos e disse, poxa, todos vocês que eu criei, que são meus frutos, têm a capacidade de vender um irmão. Que caráter tinha no coração desses homens, que falta de compromisso com Deus, ver que o erro estava lá no começo, né? E aí o Jacó foi semeando e foi colhendo, né? Então, o propósito de Deus se cumpriu, com certeza. Mas quantas dores eles tinham, né? E depois a gente vai ver, né, a vida de José, e José chora lá, né? Quantas tristezas, quantas decepções, quantos lamentos José carregou. Claro que no final Deus deu uma graça imensa, né? E o José soube lidar com a situação, soube, né, contornar, mas aí o que o José usou? Usou Deus. Ele disse, foi Deus que me trouxe para cá. Aí sim, aí o José estava sobre a autoridade de Deus, na dependência de Deus, sabendo que Deus estava realizando todas as coisas. Mas a gente vê vários distúrbios nos filhos de Jacó, por conta de uma educação, por conta de uma situação que ele viveu a vida na independência de Deus, sem esperar o tempo de Deus, mimado pela mãe, rejeitado pelo pai. Então tudo isso traz desequilíbrio, tudo isso traz consequências, traz frutos que nós precisamos ajustar sim, porque o propósito de Deus sempre se cumpre, mas nós temos um caminho maravilhoso que Deus escolheu para nós, nós precisamos aprender qual é o modo, qual é o caminho, né? Qual é a direção de Deus para as nossas vidas, para que a gente desfrute e não haja dores, não haja sofrimentos. E a gente às vezes pode até querer culpar Deus. Não, eu sofri tudo isso porque era a vontade de Deus que eu sofresse. Será que não fomos nós que fizemos escolhas erradas? Será que não fomos nós que escolhemos no caminho mais árduo? Porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, Ele tem prazer que o propósito dele se cumpra. Então, o propósito se cumpriu, mas com muito sofrimento sim, porque Jacó não era um homem independente. Então, como nós precisamos
aprender a depender de Deus para que a gente desfrute da suavidade, das consolações do Espírito, das riquezas do Senhor para as nossas vidas. Que a gente tenha uma vida de comunhão mesmo, de suavidade, de intimidade com Deus, de saber que em todas as coisas Ele tem um tempo e um modo. Amém? Que o Senhor nos ensine, né? Porque agrada o coração de Deus cumprir o seu propósito na sua vida, mas por um caminho maravilhoso que Ele trilhou para todos nós passarmos. Amém? Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam abençoadas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.